Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade e lá estarão todos os nossos programas. Este é o de número 37. O 37º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br. Digite Universidade e Comunidade, comente sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão produzido entre a Universidade e a Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar a universidade da comunidade. Assim começamos. Marta, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, dependendo de onde o programa esteja passando. Tudo bem em todos os períodos. E Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Tudo bem. E hoje, para a entrevista da semana, nós recebemos o professor Rodolfo. Ele é professor adjunto, ele é professor do campus Araras, da UFSCar. Tudo bem, Rodolfo? Como vai? Tudo bem, Gilson. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. O Rodolfo atualmente ele é professor adjunto, ele é adjunto de extensão, né? Pró-reitor adjunto de extensão. É isso, Rodolfo? É isso mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E a Pró-reitoria que agradece também. Tá, ok. Hoje falaremos sobre extensão da universidade, mas antes vamos aos nossos destaques da semana. Comecemos com a professora Marta. Vamos lá, então. Bom, o destaque, o que me chamou a atenção essa semana, foi uma notícia sobre balança comercial, né? De uma certa forma, uma notícia boa, né? Que nos diz que no primeiro semestre, né, considerando janeiro a junho, nós tivemos um superávit de quase um pouco mais do que 2 bilhões de dólares, 2,2 bilhões. Bom, para o telespectador saber o que é a balança comercial, né, onde se registram as transações internacionais do país. Então, a exportação e importação. Quando a gente fala que tem um superávit, significa que a exportação foi superior às importações, né? No mesmo período do ano passado, do primeiro semestre, nós tivemos um déficit na casa também dos 2 bilhões e meio de dólares. Ou seja, no ano passado as importações superaram as exportações. Então, o que aconteceu nesse primeiro semestre? Para você ter uma ideia de grandeza, foram 94,32 bilhões de dólares exportados, frente a 92,10 bilhões de dólares importados. Então, isso caracteriza realmente um superávit comercial. No entanto, porém, o que se observou foi que tanto exportação como importação, elas se reduziram em relação ao ano passado. Pô, então como que se teve um superávit? Foi porque as importações caíram mais que as exportações. Então, quer dizer, no sentido de uma notícia interessante, economicamente falando, que nós tivemos um superávit da balança comercial, mas com quedas tanto de exportações como importações. Então, o superávit se deveu porque importamos menos do que exportamos, né? O que mais caiu? Nas exportações foram produtos básicos, principalmente por causa da queda do preço internacional das commodities. Caíram também as exportações dos manufaturados, principalmente de óleos combustíveis. Em termos de importações, o que caiu? Compramos menos combustíveis, bens de capital, matérias-primas e bens de consumo. Então, quer dizer, num cenário em que nós temos redução, vamos assim dizer, do comércio com o exterior, nos causou um bom impacto. E o que pode acontecer para 2015? Então, para 2015 também a gente teve duas opiniões sendo faladas essa semana. Pelo lado do governo, ele está otimista, né? Só salientando, essas informações é do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Então, pelo lado do governo, se espera que continue-se com o superávit comercial, principalmente com a abertura de novos mercados de carne bovina para a China e para os Estados Unidos. Estima-se um valor entre 5 bilhões a 8 bilhões de dólares de superávit. E também o Banco Central soltou essa semana uma pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Então, olhando um pouco a opinião do mercado, né? A previsão dos analistas dos bancos é de cerca de um superávit de 4 bilhões nas transações comerciais. Então, espera-se aí que nesses movimentos com o comércio exterior ainda consigamos ter superávites comerciais.
Conforme dito, o superávit é uma boa notícia, porém, houve queda nas transações financeiras, né? Quer dizer, nem só de boas notícias esse comentário está recheado, porque, afinal de contas, nós temos redução da utilização de combustíveis no Brasil, significa dizer que a atividade industrial está em queda, né? Ou a população como um todo estaria, e isso tem sido demonstrado também, viajando menos, utilizando menos o seu automóvel no dia a dia, o seu carro no dia a dia. Além do que, tem uma questão relacionada ao aumento do dólar também. O dólar esse ano, nesse primeiro semestre, aumentou bastante e isso influenciou diretamente, positivamente, a balança comercial brasileira. Mas, reitero, tem que se olhar criticamente porque nós não temos aí tantas vantagens acontecendo com esse episódio, tá certo? É que os movimentos da economia, muitas vezes, eles parecem paradoxais, né? Você mexe numa variável, ele acaba afetando de uma outra forma, né? E como você equilibra essas questões, né? E carne bovina, realmente o Brasil é um dos maiores exportadores. Sim. Já falamos disso aqui em um programa passado. Exato. O Brasil realmente é um grande exportador. Ok? Ok. Podemos seguir? Com certeza. Vamos aos meus destaques da semana. O primeiro deles é sobre a Grécia. Eu tenho 2 destaques rapidamente. A tragédia grega que está sendo vivida nesse momento, que é uma situação impressionante para todos nós. Aqui no Brasil nós somos pouco afetados, mas é uma história que merece ser conhecida. Atenção, você que está em casa, que não conhece a respeito dos detalhes dessa história, é algo realmente impressionante. Num passado recente, a Grécia foi tomando empréstimo junto a diversos credores, principalmente europeus, e durante um período longo, ela não conseguia honrar os seus compromissos. Por cerca de 8 vezes, a Grécia teve que renegociar os seus compromissos, tomando mais empréstimo e se submetendo, cada dia que passa, a uma situação de mais austeridade. Até que chegou a esse momento, é como se você em casa estivesse tomando um empréstimo, não consegue pagar, vai lá, renegocia, e a partir dessa renegociação, de quem você está tomando esses empréstimos, acaba exigindo mais compromissos seus. Foi exatamente isso que aconteceu com o governo grego. Até que essa semana, a Grécia precisava receber em torno de 7,2 bilhões de euros, e tinha uma dívida de 1,6 bi. Não tinha o dinheiro para pagar, evidentemente, se não recebesse esses recursos. E aí, os credores que iam emprestar essa última parcela de 7,2 bilhões, exigiu uma série de providências, né, de mecanismos chamados de austeridade do governo grego, fazendo com que a população ficasse mais submetida a um aumento de impostos, a controle com relação à previdência, etc, etc. E o governo grego não aceitou. Se não aceitou, não recebe os 7,2 bi. Se não recebe esse recurso, não paga o que deve, que venceu na última terça-feira, e, consequentemente, essa situação passou a ser chamada de calote técnico. O fato é que a Grécia entra agora num momento de grande preocupação para o mundo inteiro. Porque, à medida em que não paga, eles poderão ser afastados da União Europeia ou pelo menos do euro, né, da operação com o euro. E há uma preocupação muito grande nesse momento com todo o mercado financeiro mundial. Quais serão os caminhos a serem tomados pela Grécia? A Grécia elegeu recentemente um governo de extrema esquerda que se comprometeu em defender o seu país com relação a essa questão, chegando a tomar determinadas providências no sentido do seguinte: chega de austeridade. Chega de austeridade foi a grande defesa feita por esse governo. Os credores dizem: chega de ajudar a Grécia se ela não toma providências para controlar os seus gastos. O fato é que dívida, nós já falamos muitas vezes aqui, seja de governo ou seja de pessoas, né, é algo que você não pode usar aquilo como se fosse um recurso seu, do seu dia a dia. Você tem que viver de acordo com as suas possibilidades, e é assim que tem visto pelos credores, e a Grécia teria que se ajustar em relação a isso. Algum comentário, professora?
É interessante também como isso chega até a população, né? Porque uma das medidas nesse momento de saber o que a Grécia ia fazer ou não, os bancos foram fechados, né? Se limitou a quantidade de saques de euros por pessoas, né? Até tentando se fazer uma diferença dos aposentados que precisavam ser atendidos, né? Então, quer dizer, uma conjuntura internacional e que a população também acaba tendo essas consequências. Né? Diretamente, até que se tome realmente a decisão do que se vai fazer. Né? Os próximos capítulos dessa tragédia grega, vamos dizer assim, é algo realmente a ser acompanhado pelo mundo inteiro, até como uma forma de um aprendizado, né? Sobre risco, ninguém, por exemplo, ninguém pode dever além das suas próprias condições de pagar. Nem um país, nem as pessoas, tá certo? Sim. Tudo bem? O meu segundo destaque é a visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos, que aconteceu por esses dias, depois de alguns adiamentos. Finalmente a visita aconteceu e a presidente foi aos Estados Unidos com 10 ministros, né? Uma equipe relativamente grande. Poderíamos até considerar grande. Se nós estivéssemos, por exemplo, observando o governo da Coreia do Sul, nós poderíamos dizer que foram quase todos os ministros. Mas aqui no Brasil foram poucos ministros, 10 é relativamente pouco dos 40 que nós temos. Mas, enfim, foi uma equipe grande e foi realizar acordos comerciais, basicamente em duas direções. Alguns acordos ambientais foram firmados com o objetivo de zerar o desmatamento ilegal, fazer replantio de florestas e prospectar até 20% de energia de forma alternativa, só que até 2030, segundo os especialistas do ponto de vista ambiental, é tempo demais, dava para fazer em menos tempo, Enfim, esses acordos, eles acontecem por um período de longo prazo e, infelizmente, são providências a serem tomadas por um período relativamente longo. E, do ponto de vista econômico, só para ilustrar, em 2003 nós tínhamos um superávit, aproveitando carona do que você tinha comentado, Marta, de 7 bilhões em relação aos Estados Unidos, 7 bilhões de dólares. Hoje nós temos um déficit de 7 bilhões, quer dizer, virou o jogo em 14 para os Estados Unidos, né? Nós temos um déficit, nós tínhamos um superávit de 7 e agora temos um déficit de 7, infelizmente. E alguns dados comparativos, só para encerrar, a população aqui no Brasil está em 204 milhões de habitantes, nos Estados Unidos 320. O nosso PIB per capita está em 11.200 dólares e o dos Estados Unidos 53 mil dólares, quer dizer, uma diferença razoável, quase 5 vezes. O nosso crescimento em 2014, foi 0,1% e nos Estados Unidos 2,4%. Nós precisávamos crescer, que somos pobres, nós precisávamos crescer. Não que os Estados Unidos não precisem, é bom que eles cresçam assim, a gente poderia vender mais para eles. O IDH americano, eles estão em 5º lugar no ranking, nós estamos na posição de número 79. E a expectativa de vida no Brasil é de 73 anos e nos Estados Unidos 78, um comparativo entre esses dois países. Não somos estadunidenses, né? Mas a nossa posição realmente é muito pouco privilegiada. Marta, algum comentário? Não, acho que é interessante a gente também perceber a importância das relações diplomáticas, né? Sim. Você vê que, de uma certa forma, tanto, não fazendo uma comparação direta, mas pensando como pano de fundo as relações, veja a Grécia com o mundo, né? O Brasil com o mundo. Acho que é importante a gente ter esse olhar de que os países, né, de que os estadistas, eles conversam, eles procuram acordos, né, para tentar homogeneizar ou talvez diminuir tanto essas discrepâncias, né, que a gente vê nesses rankings, né. Então, acho que as relações diplomáticas são bem importantes hoje no mundo, né. Claro, claro. E há um tempo atrás, por volta de 2003, 2004, no Brasil houve um afastamento, né, das relações diplomáticas com os Estados Unidos e um caminho em outras direções. Esse caminho em outras direções foi muito positivo, mas o afastamento com os Estados Unidos foi uma questão ideológica, talvez, mas foi algo que, do ponto de vista econômico, trouxe poucos benefícios. Aliás, trouxe
nenhum benefício, haja vista a balança comercial como ficou. Agora busca-se novamente uma aproximação, mas houve aí o prejuízo durante esse período e isso pode ser retomado, mas vai demorar um pouco. Ok? Sabe, né? Ok. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos à nossa entrevista da semana. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o professor Rodolfo Antônio de Figueiredo. Ele, apesar de ser do campus Araras, hoje está trabalhando em São Carlos, mais especificamente, ou mais constantemente, vamos dizer assim, na Pró-Reitoria de Extensão. A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos, ela tem um papel extremamente importante para a nossa instituição na defesa da tríade universitária, que é ensino, pesquisa e extensão. É um dos braços da instituição. E o Rodolfo é pró-reitor adjunto atualmente, né, da Pró-Reitoria, é pró-reitor adjunto de extensão. Ele fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos, mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente é professor do Departamento de Desenvolvimento Rural do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos. Atua em ensino, pesquisa e extensão nos campos de educação ambiental, ecologia reprodutiva vegetal e agroecologia. Rodolfo, mais uma vez é um grande prazer te receber aqui. Rodolfo, você é de onde? Bom, nascido em Rolândia, Paraná. Paranaense. E resido em São Carlos. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Fala um pouco sobre o atual papel da extensão universitária dentro da Universidade Federal de São Carlos para nós. Ok. Eu primeiramente agradeço ao professor Josivaldo, professora Marta, pela recepção e a oportunidade da Pró-Reitoria de Extensão falar um pouco sobre essa importante área, como você mesmo destacou, Josivaldo, para a universidade. A universidade ela tem como principais papéis a produção do conhecimento através da pesquisa e o ensino, a formação de pessoas através do ensino. Mas a extensão universitária, ela permeia tanto a pesquisa como o ensino, dando a relevância social dessas atividades da universidade. Por isso, então, que nós falamos que existe uma indissociabilidade na universidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É justamente a extensão que vai ter o relacionamento da universidade com a sociedade, com outros setores da sociedade. E nesse relacionamento, além de levar a sua produção intelectual de conhecimentos para os outros setores da sociedade, entra em contato com esses outros setores, absorve conhecimentos produzidos por esses outros setores e também leva-os para dentro da academia, para dentro da universidade, para serem reelaborados e utilizados também nas atividades de ensino. Gostaria de destacar, nós temos no Brasil um fórum nacional de pró-reitores de extensão de universidades públicas. E esse fórum ele se reúne constantemente e pensa a política de extensão em nível brasileiro para as instituições públicas de ensino superior. E eu gostaria de destacar na Política Nacional de Extensão Universitária o conceito de extensão, se me permite. Pois não. A extensão universitária, sobre o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Portanto, então, a transformação da sociedade é um dos objetivos da extensão universitária e nós, na Universidade Brasileira, na academia, utilizamos nossos conhecimentos produzidos pela pesquisa e através da formação dos nossos estudantes de graduação e pós para essa transformação. Legal. E, Rodolfo, para a gente ter uma ideia, então, dessa questão da transformação, desse contato direto com a comunidade, você poderia nos falar de alguma ação, de algo que teve essa noção mesmo? Fomos para fora, trouxemos, você poderia nos dar um relato para o público de casa entender o que é essa extensão, né? Perfeito. Então, nós temos, como foi falado, né, essa relação com da universidade com outros setores. A Universidade Federal de São Carlos tem diversos departamentos, né, dezenas de departamentos e centros espalhados em 4 diferentes campi.
Então, em São Carlos, na cidade de São Carlos, na cidade de Araras, aqui, na cidade de Sorocaba e no município de Buri, que é o campus Lagoa do Sino. Então, essa abrangência e diversidade de conhecimento faz com que as atividades de extensão sejam das mais variadas. Então, atualmente, nós temos na universidade, em andamento, cerca de 1.200 atividades de extensão. 1.200? Sendo realizadas, sim. Sendo realizadas nos mais diferentes temas, com os mais diferentes públicos participantes, e essa diversidade, então, vai contemplar setores empresariais, instituições públicas, instituições privadas, comunidades, escolas, hospitais. Então, a diversidade é muito grande, né? Então, nós temos também, desde cursos voltados à população, nos mais diferentes faixas etárias e formações escolares, assim como temos também a ida dos nossos estudantes, professores e técnicos para as comunidades, para a vivência na realidade de diferentes comunidades e a troca de saberes com essas comunidades que vão, então, promover, como a gente diz, essa potência transformadora, essa potência de transformação da realidade, como o professor Josivaldo, no momento anterior, falou, somos o país que precisa crescer, né, que precisa ter um crescimento maior, e a gente acredita que através da extensão universitária nós consigamos dar uma contribuição a isso, a esse aspecto. E veja que nessa direção, se nós resgatarmos os programas até o momento, né, Josivaldo, nós tivemos também muito dos professores poderem contar suas experiências, né, desde a economia solidária, dos projetos da Lagoa do Sino, também da comunidade de aprendizagem, que foi na semana passada, né? Então, realmente, daí consegue se explicar o importante papel dessa área, né? Desse contato que nós, docentes, temos com o público de uma forma geral, vamos assim dizer, né? E por fim, o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é um projeto de extensão da universidade. Exatamente. Estamos usando aqui uma linguagem, né, diferenciada, através da TV, e de outros meios de comunicação que vão estar espalhando essa visão, essas informações para um grande número de pessoas, né? Então, é uma atividade extensiva. E até mesmo na abertura, né, professor Josivaldo, este é um programa, né, como você fala, de frisar. Então, acho que fica muito interessante essa colocação mesmo, porque agora, quando nós formos assistir o início do programa, olha, um projeto de extensão. Sim. Você nos falou que são 1.200 projetos. Como é que está isso hoje dentro da universidade? Vem crescendo? Como é que aconteceu nos últimos anos e quais são as expectativas para o futuro? Nós notamos um crescimento, nós temos uma série histórica de número de projetos de extensão, e o que nós notamos realmente é um crescimento constante. Não há picos, mas há um crescimento constante das atividades de extensão, mesmo porque refletindo o crescimento da própria Universidade Federal de São Carlos, né? Claro. E dentre esses projetos, o que a Pró-Reitoria de Extensão e o Conselho de Extensão, porque toda a política de extensão interna da Universidade Federal de São Carlos, ela é debatida e deliberada por um conselho. E esse conselho é formado por representantes de todos os departamentos, centros acadêmicos, das categorias docentes, servidor técnico administrativo e estudantes de graduação e de pós-graduação. Então, o que se tem atualmente é a expectativa e o fomento de projetos de extensão que envolvam mais de um departamento, mais de um centro e mais de um dos campos da universidade, mais de um campo da universidade. Então, é o que nós passamos a denominar de projetos temáticos de extensão. Essa é uma novidade, inclusive em nível nacional, que a Universidade Federal de São Carlos está na sua primeira experiência, lançamos um edital, estamos agora no início de julho e meados de julho, iniciando esses projetos temáticos. E vamos ver como depois serão avaliados, né? Um projeto que tende, então, a unir as pessoas, unir diferentes grupos e unir diferentes departamentos e campi.
da universidade. Eu tive o meu projeto temático aprovado e por isso eu me sinto muito feliz. E eu faço parte da equipe. E faz parte da equipe. Olá, Trabalho. Perfeito, não? Estamos em muita sintonia extensionista. Com certeza. Acho que todos nós aqui, pelo menos, nos identificamos bastante, né, com essa questão da extensão, com a comunidade. Perfeito. Mas existe uma perspectiva desses projetos temáticos de interdisciplinaridade, né? Isso é novo? Como é que está isso no Brasil? Você que tem participado de fóruns, eu particularmente acho existe uma dificuldade danada de se fazer essa interseção, aproximação entre saberes, a costura disso. Fala um pouco sobre isso para nós, Rodolfo. Bom, então o que nós percebemos em nível nacional é que a Universidade Federal de São Carlos, ela teve 2 momentos assim em que ela esteve à frente de um processo da extensão universitária no Brasil. Esse primeiro desses momentos é quando da criação das ACIEPs, Atividades Curriculares Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essas ACIEPs, elas foram criadas quando o atual reitor da universidade, o professor Targino, era pró-reitor de extensão. E ela foi criada aqui na universidade como uma parceria, realmente uma intenção da pró-reitoria de extensão e da pró-reitoria de graduação, que trabalharam juntas e fortemente para a formação dessa atividade curricular. Ela se constitui numa disciplina e pode o público dela ser estudantes da universidade, mas também pessoas da comunidade. Atualmente, no Plano Nacional de Educação e a lei que regulamenta, indica que, como necessidade, como obrigatoriedade, que 10% dos currículos das profissões, né, dos cursos universitários, tenham 10% de extensão universitária. E agora, 10%? 10%. E as ACIEPs agora estão sendo... Essa experiência da UFSCar está sendo chamada por diversas outras universidades como uma experiência modelo e uma possibilidade, então, de atingir essa meta colocada no Plano Nacional de Educação. Então, esse foi um momento, assim, de vanguarda da universidade. Um segundo momento de vanguarda foi a criação do sistema de gerenciamento da extensão universitária, que nós chamamos de PROEX Web, que é um sistema muito confiável, muito importante, muito eficaz e que outras universidades estão vindo para nós até hoje para conhecer esse sistema. E pensamos então que agora estamos no terceiro grande momento de avanço, porque realmente em nível nacional essas atividades de extensão temáticas que envolvem vários grupos diferentes, nós temos notícia, não temos notícia em outras universidades, temos notícia do surgimento da nossa. Inclusive outras universidades estão interessadas em saber nosso acompanhamento e avaliação desses projetos, justamente para serem replicados em outras instituições. Exatamente. Então, pensamos que vai ser realmente um momento de vanguarda da Universidade Federal de São Carlos. Estamos apostando bastante. O Conselho de Extensão se dedicou bastante e tem os projetos temáticos como algo que vai ser um diferencial da extensão universitária. Legal. E realmente é um grande desafio, né? Você reunir pessoas, né, pesquisadores de diferentes áreas, que vão poder contribuir, cada um com o seu olhar, com o seu conhecimento, né? E poder, como o Rodolfo mesmo falou, gerar conhecimento, né? Que é o que a universidade quer, e ter esse olhar e trazer para dentro também as soluções para se resolver problemas, né? Claro. E coisa muito boa. Legal. Só para complementar... Pois não, pode falar. Não, se me permite, pois não, você colocou muito bem. É um desafio muito grande a interdisciplinaridade, não é? E eu poderia até assim dizer, né, parafraseando, não exatamente, mas outras pessoas, seria um horizonte utópico, né? Claro. É um horizonte em que está muito lá na frente e que talvez vai demorar muito para eventualmente a gente alcançar. Claro. Mas, como todo horizonte, é aquele que nos faz caminhar em direção a ele, né? Joia. Então, rapidamente, tirante a UFSCar, qual outra universidade de vanguarda no Brasil em extensão?
Na UFSCar, vamos colocar, ou Concura, evidentemente, mas qual seria a outra? Não, nós temos várias universidades que fazem trabalhos muito importantes, instituições públicas, estaduais, municipais, que estão também fazendo ótimos trabalhos. E temos as grandes universidades que têm uma experiência muito rica e sólida de extensão, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre várias outras, porque a gente, a hora que cita, deixa as outras de fora, mas não, gostaria de incluir realmente os fóruns, os encontros, as reuniões do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. Nós percebemos essa riqueza em nível de Brasil, e todas têm uma contribuição muito grande, muito importante para o país. O Rodolfo é um gentleman, ele não ia entregar aqui, mas muito bem. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Rodolfo, foi um prazer muito grande te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós é que agradecemos da Pró-Reitoria de Extensão, a professora Cláudia Martinez, pró-reitora, eu na Pró-Reitoria Adjunta, agradecemos muito essa oportunidade. Muito obrigado. Marta, foi um prazer estar aqui contigo. Até mais. Foi todo nosso. Obrigada, Rodolfo. E assim... Ok? E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve. Tchau, até mais.